Boa noite a todos, eu sou o professor Felipe Neri e resolvi gravar esse vídeo para explicar o problema da reintrodução ou reincorporação do ensino religioso na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Amanhã, dia 20 de dezembro de 2017, teremos homologada a BNCC. O ministro Mendonça Filho, então, vai ali homologar a BNCC, que foi aprovada previamente pelo CNE, pelo Conselho Nacional de Educação. Isso ocorreu agora, dia 15 de dezembro. E por que resolvi gravar esse vídeo? Justamente porque eu acompanhei todo o processo, quando chegou a BNCC, a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão, as 5 audiências públicas e agora todo esse período de discussão do CNE, do Conselho Nacional de Educação, até a véspera agora da homologação. E quero justamente chamar a atenção porque tivemos 5 audiências públicas para discutir a BNCC, para o professorado, para as entidades, para o povo de modo geral. Mas o tema do ensino religioso não apareceu e não foi discutido na Base Nacional. Por quê? Porque justamente a terceira versão, diferentemente da primeira e da segunda, havia retirado o ensino religioso. Ou seja, a terceira versão da BNCC, ela chega no período do atual ministro Mendonça Filho, que retirou o ensino religioso que havia até a segunda versão. Para quem está muito distante do assunto, pode pensar, puxa, mas ele retirou ainda uma coisa boa. Não, ele retirou porque as 2 versões anteriores deixavam a cargo a competência da União, do Estado, ou seja, do governo, definir os conteúdos do ensino religioso. Então, o ministro, de forma sensata e usando da questão legal, constitucional, baseado na LDB, retirou este ensino religioso que estaria sendo centralizado, o governo que definiria os seus conteúdos. Muito bem. Então, por isso não foi discutido nas audiências. No entanto, agora, o Conselho Nacional reintroduziu 5 dias antes da homologação. Ou seja, num período que não houve discussão desse tema, mostrando realmente a falta de transparência. Num Estado democrático não houve debate do povo, do professorado. E pior ainda, indo contrária à própria legislação, ao Congresso Nacional, que já havia definido as características, a finalidade a respeito do ensino religioso. Então, eu queria aqui salientar alguns pontos desse vídeo que pretende ser muito breve. O que nós teremos se o ministro homologar com essa atitude do Conselho Nacional? Nós teremos um ensino religioso de caráter obrigatório e não mais facultativo, como a lei prevê. Então, obrigatório de 1º ao 9º ano. Para todo o sistema educacional, então isso engloba ensino público e privado. Então, as escolas particulares, no caso, escolas católicas, também estão incluídas aqui. Os profissionais que vão lecionar, que poderão, que estarão habilitados, serão aqueles com habilitação em ciências da religião. Não mais, né, alguém da área de humanas, uma religiosa, enfim, alguém que aquela escola, por exemplo, a escola católica, possa convidar aquele professor. Terá que ter habilitação em ciências da religião. Além desses já problemas que nós já estamos observando, temos ainda o problema dos próprios conteúdos, né? O conteúdo que será definido pelo governo, e não pela religião, e não mais por aquela escola que professa uma fé. E aqui eu não estou falando só para as escolas católicas. Eu dei o exemplo de religiosa, escola católica, porque sou católico, dirijo uma escola católica, sou um professor e preocupado com este assunto. Mas eu acredito que seja importante ainda, antes de falar da questão do problema, da característica desse ensino religioso que está ali, nessa aprovação do Conselho Nacional de Educação, chamar a atenção para a questão da base, de vozes estarem falando por aí, que o Conselho Nacional está seguindo a decisão do STF. Uma pesquisa simples na internet pode fazer com que qualquer uma das pessoas que estão assistindo meu vídeo veja que o STF tratou deste assunto sim, tratou da questão se era inconstitucional ou não o artigo 33 da LDB, né,
que estabelecia que o ensino religioso deveria ser, seja definido pelos sistemas educacionais dos estados, municípios. Descentralizado, né, e não centralizado como o Conselho quer fazer. E o fato é que o STF definiu constitucional, ou seja, não modificou o que está na Constituição, na LDB, nem no Acordo Santa Sé. Permanece como está. Então, dizer que o STF é com base na decisão do STF que se está modificando, está se colocando na mão do governo definir os conteúdos e as suas características, isso não é realidade. O STF não fez isso. Então, diante disso, nós já vemos que a lei, não só a LDB, mas a Constituição, diz claramente que o ensino religioso é este que nós temos aqui. No entanto, o Conselho Nacional está legislando, está exorbitando suas competências, passando por cima do Legislativo, do Congresso Nacional, e indo contrário ao povo, porque também não houve discussão nenhuma. Para piorar, então, e aqui chegando ao finalmente desse vídeo, a questão das características desse ensino religioso. A criança, porque nós estamos falando de primeiro ano, né, da educação, a criança aprenderá o ensino de religião sendo levada a entender que a religião é mera construção. Ou seja, que a visão que vão se dar desse ensino de religião não será, como alguns estão pensando, plural, num Estado laico, ensinar as diversas religiões. Isso também poderá aparecer, mas não é isso que está ali no texto. O texto nos mostra, ao apresentar a ideia de apresentar para a criança o agnosticismo, o ceticismo, relativizando todas a própria verdade também, né? Ensinando o ateísmo, nós vemos claramente como se dissolve a essência do ensino de religião, instrumentalizando o ensino de religião, dando a ele novas características para uma nova finalidade. Então nós teremos um problema religioso aí para daqui 2 décadas, se as crianças passarem por esse tipo de ensino religioso completamente descaracterizado e que terá uma ideia da religião como um pouco a gente já vê dessas propagandas que tanto mentem contra a religião e dizem que Deus é mera construção social, que a sociedade faz isso e que faz isso para manter o povo ali em rédeas curtas. Bom, o que então resta falar neste vídeo ainda, nesse vídeo curto, né? É que todos então preocupados com essa questão podem cair numa coisa de começar a se desesperar e tomar todo tipo de atitude. O que pode ser feito, né, e, no momento, caso o ministro homologue deste jeito como está aqui, estará cometendo uma ilegalidade. Então, por esse motivo, ele pode e deve ser chamado pelo Congresso Nacional a prestar esclarecimentos. Isso é competência, o Congresso Nacional tem esta competência para justamente ali questionar este ato. Depois, é lógico, o Congresso Nacional, um trabalho muito longo, pode vir a assustar. Mas, antes mesmo disso, o Congresso Nacional deve, né, chamar o ministro para prestar esclarecimentos. No nosso caso, para você que está ouvindo aqui, o que nós podemos fazer como cidadãos, pais de família e professores, é nos manifestar de forma correta, né? Ou seja, entrando em contato, porque só depende de veto ministerial, né? Para que o ministro, ou seja, você pode fazer isso via Twitter, você pode fazer isso via Facebook, você pode fazer isso via e-mail ou via ligação também, enviando mensagem ao ministro para que ele se sinta apoiado a manter a atitude que ele já teve antes, quando ele retirou na 3ª versão da BNCC esse ensino religioso que está voltando aqui agora. Então é apenas uma solicitação simples, entrando em contato, ligando, pedindo que esse ensino religioso seja retirado, que se mantenha o que nós já temos no estado de coisas atual, né? Então você pode fazer isso junto ao ministro, você pode também
fazer também, além disso, suas orações, né? Nós estamos aqui pedindo a Deus também que o ministro ele pense no bem comum. Por fim, é lógico, o ministro tem que levar em conta, né, todo um povo, a preocupação de um povo religioso. E se o ministro assistir esse vídeo, eu sempre percebi, me parece uma pessoa sensata e pode ser realmente o que eu já disse recentemente, uma morte política, né? Ou seja, o povo, depois, numa próxima eleição, vai acabar lembrando dessa atitude. Depende, sim, senhor ministro, de sua atitude, de uma atitude ponderada em manter a legalidade, manter o bem comum e não aprovar o ensino religioso como agora o Conselho Nacional quer fazer, passando por cima das leis e do povo. Então, um abraço a todos e espero ter sido o mais claro possível. Até mais.